paz do Senhor Jesus. Olha, café com palavra hoje, olha, aqui, ó. Vem com essa canequinha lá da roça. Essas canequinhas conservam o café bem quentinho. Tem café de verdade, gente, ó. Vou virar muito não, senão cai na minha Bíblia aqui, ó. Que bom ter você outra vez, tá bom? Pra mim é uma alegria muito grande, muito grande. Eu me sinto renovada cada vez que consigo falar com vocês. Estamos vindo de uma sequência de reflexões baseados em aspectos negativos de algumas mulheres da Bíblia. Poderíamos citar homens também? Também. Inclusive no texto que eu vou ler hoje, inclui um homem e uma mulher. E hoje nós vamos falar sobre Dalila. Mas o que é interessante é que muitas vezes um exemplo negativo que nós acompanhamos de alguém, que nós participamos, que nós convivemos e vemos, nós podemos reverter isso em bem em nossas vidas. Então, eu falei no vídeo passado que nós aprendemos com os aspectos positivos das pessoas, mas aprendemos também com os negativos para não cometermos erros parecidos. Não o mesmo erro, porque aquele erro aconteceu naquele dia, naquele tempo com aquela pessoa, mas erros parecidos que trazem consequências terríveis. E hoje nós vamos falar sobre Dalila. E obviamente, Sansão tem que estar na história. Mas antes, deixa seu like. Gente, nós estamos perto, já chegamos nos 700, praticamente. Pelo menos hoje, quando eu estava gravando esse vídeo, nós estávamos com 699. Para 1000 falta pouquinho. Me ajuda, pense em alguém. Quem será que você ainda não compartilhou esse vídeo? Uma amiga da escola, uma irmã da igreja, um grupo do círculo de oração, da mocidade, Quem? Uma vizinha, uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Você ouviu, você entendeu alguma lição que foi importante para você, você quer compartilhar com alguém? Faça isso, é muito importante. E não esqueça de curtir, o like é a curtida. É muito importante que vocês coloquem lá o joinha, para que o YouTube entenda que a mensagem, o conteúdo do vídeo, ele é útil. E é muito útil. Pelo menos para mim, é muito útil. Mesmo. Bom, a Dalila ela é conhecida por sua sutileza e a sua audácia. E nós vamos ler Juízes capítulo 16, tá bom? Abra sua Bíblia aí, Juízes capítulo 16. No capítulo 13, nós vamos ler, quem ler o capítulo 13 vai ver como que o Senhor chama o Sansão para ser um nazireu. O que aconteceu? Sua mãe era estéril. Olha para vocês verem, no capítulo 13 vai estar lá tudo certinho. Foi um anjo que apareceu para a mãe de Sansão. É isso mesmo. Eu vou ler alguns versículos rapidinho, tá? Vou no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 em diante. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Manoá era o pai de Sansão. Sansão era da tribo de Dan. Sua mulher, a mãe de Sansão, era estéril, não tinha filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse para ela: eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, esse porém sempre vem para mudar a história. E antes que eu leia, que eu fale,
eu já quero declarar para você que na sua vida também tem um porém, vírgula. Porém, pensa no que você está vivendo e porém, Deus está vendo. Porém, Deus é justo. Porém, Deus perdoa. Porém, Deus vai chegar. Sempre tem um porém. Ai, meu Deus. Porém, conceberás e terás um filho. Aí aqui vem a descrição depois de como funcionava esse propósito. Porque o nazireu, quando a pessoa ela era escolhida para ser nazireu, o que era nazireu? Uma pessoa escolhida desde o ventre para uma missão específica. Quando você lê esse texto, é isso mesmo. E como que funcionava essa lei, que nós falamos lei do nazireado? Você tem que ler Números capítulo 6. Se você ler Números capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 21, você vai entender como que funcionava. Então, Deus escolhia pessoas desde o ventre para uma missão específica. E aí vinha a lei do nazireado, porque havia muitas ordenanças. E aqui o nosso foco é falar sobre o que a gente aprende quando a gente olha para a história de Dalila. Mas não tem como falar se a gente não dá uma explicaçãozinha rápida a respeito do Sansão. Porque foi com Sansão que ela foi fiel, entendeu? E a Dalila, no capítulo 16, eu nem vou ler, tá? Juízes 16, vocês vão ver a história que aconteceu. Que Sansão é traído por Dalila. Então, a Dalila, ela vivia no Vale de Soreque. Esse Vale de Soreque, hoje, ele faz parte da faixa de Gaza. Quem que não conhece, né? A Dalila viveu aproximadamente 1.100 anos antes de Cristo, no período dos juízes. Falar de Dalila não tem como se não falar de Sansão. Nós estamos falando, né? Os filisteus estavam oprimindo Israel. E vocês sabem, por muitos anos, Deus levanta um nazireu. Deus escolhe um nazireu, que é incluído como um dos juízes. Um homem separado, dedicado ao serviço exclusivo do Senhor por um determinado tempo. Deus escolhe Sansão. Entre as ordenanças que Sansão recebeu, de não beber bebida forte e tantas outras coisas, havia algo especial, que eram os seus cabelos que não eram cortados. A força de Sansão estava no cabelo? Não. Se alguém fala assim, mas cortou o cabelo, ele perdeu a força, mas o problema não estava no cabelo. Era o voto. Era no voto que estava o mistério. Não pode cortar o cabelo do Sansão. Um homem de muita força, mas de pouco caráter. E nós vamos refletir aqui nesses minutos que restam. Isso era um sinal visível. Não podia passar navalha na cabeça do Sansão. O Sansão não podia tocar em cadáveres. Então, fazia parte das ordenanças, do voto. Faziam parte. Ele não podia descumprir. Então tem pessoa que olha e fala, nossa, mas o Senhor abençoou Sansão com uma força física extraordinária. Era no cabelo que estava a sua força? Não. Era no propósito que estava a sua força. Da aliança com o Senhor. No voto, no pacto.
O homem mais forte da terra não tinha domínio sobre si mesmo. E ele desobedece, assim, deliberadamente às leis do Senhor. Mas o nosso foco não é Sansão, é Dalila. O que a gente vai aprender com Dalila, né? Muito interessante, muito interessante. Bom, a Dalila, se vocês lerem o texto, ela foi subornada pelos filisteus. Prometeram, combinaram. E a Dalila não seguia Deus os seus mandamentos. Não. A Dalila, ela morava numa cidade fora de Israel. Ela não servia o Deus de Israel, mas o Sansão servia. E o Sansão poderia ter evitado essa queda, essa destruição. Mas a atração pelo suborno é diabólica. Quantas pessoas estão sendo atraídas por essa desgraça chamada suborno e tendo comportamentos diabólicos de destruição? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ela recebeu a proposta e ela gostou. E ela aceitou. E ela fez de tudo para descobrir o segredo dele. Ele tinha uma força extraordinária. Uma queixada de jumento na sua mão, ele fazia um estrago terrível. Entendeu? Os filisteus tinham um material de guerra muito superior ao de Israel. Mas o Sansão valia por quantos soldados? Muitos. Sansão foi um herói israelita. Lê o Juízes 13, que vocês vão conhecer lá, tá bom? E diante dessa opressão, ele era usado para derrotar assim, os inimigos com força total. Bom, deixa eu fazer o encerramento aqui com vocês, já são 12 minutos, tá? Embora o Sansão fosse um homem de muita força, ele era um homem de pouco caráter. Que adianta a pessoa ter muita força e pouco caráter? Eu vou falar algo para vocês aqui, eu não quero que vocês se escandalizem. É muito lindo ver uma pessoa orar por um enfermo e o enfermo ser curado. É maravilhoso você chegar na igreja e Deus te usar, o Espírito Santo te usar em dons de profecia, você falar em línguas estranhas durante o louvor, é maravilhoso. Mas você quer ver como a gente reconhece uma pessoa que tem caráter? É o seguinte, como é o seu comportamento dentro da sua casa? Porque eu dou mais valor a uma mãe, uma mulher, um homem que sabe ser um esposo, que sabe ser uma esposa, que conduz o seu lar com amor, do que muitos que fazem tanto barulho e quando você vai ver, o seu caráter é totalmente distorcido. Que adianta? Bom, o Sansão violou os mandamentos de pureza ordenados para os nazireus. Ele tocou em cadáver. Vocês lembram da história do leão? Do leão morto? Que ele tirou uma colmeia de abelhas de dentro do leão. Pegou o esqueleto do animal, tirou o favo de mel, comeu e ainda deu para os pais ainda. Havia uma lei que ordenava, uma lei do Senhor, Deus, que ordenava que os filhos de Israel não deveriam casar, não deveriam se casar com pessoas que não fossem seus descendentes. Aonde está isso, irmã Elizabeth? Em Deuteronômio 7. Só você lá, você vai ver. Sansão violou as leis e casou-se com uma filisteia. Ele violou a lei. Mas não obstante a isso, ele foi além. Não obstante ser casado com uma filisteia, Sansão também brincava com o inimigo. A insanidade dele foi se apaixonar por Dalila. E aí ele ficou cego. Dalila, subornada pelos filisteus, se aproveitou do afeto de Sansão e arrancou-lhe o segredo que levou ele à morte. Aí eu volto a falar, a força estava no cabelo? Não, no voto, na aliança, no pacto, mas... Tá. A história de Sansão é muito linda. Se a gente fosse descrever as vitórias que ele teve, como funcionou, tudo. Mas a Dalila tinha algumas armas poderosas. E ela usou essas armas.
E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A primeira arma que ela usou, e eu quero citar com vocês, foi a atração do suborno. Quando ela recebeu o suborno, aquilo foi atraente aos seus olhos. O valor eu não fiz o cálculo, mas nós não temos assim como fazer um cálculo certo, embora as taxas de conversão hoje sejam um pouco complicadas, mas era um valor alto. E ela se interessou por aquele valor. Ó, você vai receber X se você descobrir o segredo de Sansão. Descobre o segredo de Sansão. Por várias vezes, Sansão, por 3 vezes, Sansão conseguiu não esconder, né? Assim, não revelar. Ele escondeu o segredo dela. Ele mentiu pra ela. Ah, mas teve uma hora que ela pôs no colo. Você entendeu? Usar a capacidade. O que nós aprendemos então com Dalila? Que é perigoso o suborno. Ele é atraente, mas ele é perigoso. Nós aprendemos com Dalila que a deslealdade tem consequências terríveis. Quem é desleal traz para si e para muitas pessoas à sua volta consequências terríveis. Cuidado. O que nós aprendemos com Dalila? Nós aprendemos que nós devemos usar a nossa capacidade, o nosso poder que Deus nos deu para o bem. Tem gente que usa a sua inteligência, o seu poder de influência, que usa as suas capacidades mentais e físicas para a destruição do próximo. Tem gente que usa a sua inteligência, em vez de usar a sua inteligência para abençoar um irmão, para ajudar, para abraçar, não, ele usa a sua inteligência, o seu poder, o seu conhecimento, os seus estudos para destruir pessoas. Dalila fez isso. A influência, ela pode ser um instrumento para o bem e para o mal. Ela pode ser bênção, mas pode ser maldição. Use a influência que você tem para honrar o seu irmão, honrar o seu cônjuge, honrar a sua família, honrar o nome do Senhor. Quantas pessoas usando o seu poder para o mal e pensa que Deus não está vendo. O poder da sedução é perigoso. Dalila usou o poder da sedução, colocou o Sansão no colo e olha só o que aconteceu. O poder da sedução tem que ser dentro do casamento, entre os cônjuges, de um para o outro, não para o próximo. A sensualidade perigosa, quando ela está fora do casamento, demasiadamente exposta, é perigosa. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Vou encerrar aqui a minha reflexão, que o nosso tempo já foi, falando para vocês que nós podemos aprender muito com Dalila. Podemos aprender a não sermos engodadas pelos subornos da vida, em todas as áreas. Nós aprendemos que nós podemos usar nossa influência para o bem e não para o mal. Ela usou para o mal. Enquanto ela não conseguiu o que ela queria, que era destruir Sansão, seu poder, sua força, ela fez. Sansão, na última hora, foi salvo pela misericórdia de Deus. E no momento de arrependimento, ele conseguiu pegar as colunas onde ele estava, furaram os olhos de Sansão, cegaram Sansão. Mas mesmo assim, na última hora, ele conseguiu, ele morreu. A consequência dele quebrar as colunas do templo, ele morreu junto. Ele morreu. Mas ele pediu misericórdia a Deus no último momento. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome do Senhor. Que nós possamos ser mulheres de Deus de verdade, homens de Deus. E que nós possamos aprender que vale mais um bom caráter do que muitos dons. Eles são importantes? Muito. Mas o caráter revela o Deus que nós servimos. Amém?